E aí, olha, quero te convidar para o meu evento de inglês. Você que quer aprender inglês vai ter um evento 100% online e gratuito do dia 6 a 13 de fevereiro. Então corre lá, se inscreve para garantir sua vaga, o link está na descrição. E aí, tudo bem? Como é que você está? Olha, eu estou fazendo essa live aqui rapidinho para trocar algumas ideias, colocar alguma coisa aqui em pauta. Olha, é o seguinte, independe se você está aqui vendo essa live e tal, independe onde esteja, no YouTube, no Facebook e tal. Eu acho interessante a gente começar com uma citação. Eu não lembro bem qual era o cara, mas era um professor, mentor e tal. E o cara falava o seguinte, ele falava: todo professor que pode ser substituído por um computador deve ser substituído. É por isso que eu recomendo vários aplicativos de inglês, entre eles o Duolingo, que é o meu preferido. É por isso que eu acho que se você... Tem muita gente até que é meio aficionado com essa ideia de repetição espaçada, né? Então, se você acha que você necessita, eu acho que não, mas eu acho que se você necessita dessa ideia de repetição, repetir, até aquilo grudar na sua mente, não tem nada de errado com você utilizar o Anki ou Flashcard ou qualquer outro aplicativo, né? Eu acho que o computador está aí para isso. Então, se tem computadores que podem realmente substituir o professor, porque senão você vira aquele professor chato pra cacete de cursinho, fica aquele negócio assim, ok guys, so listen and repeat. Aí fica aquela coisa de repetição mesmo, né? Quantas pessoas, quantos alunos, ou se você já se matriculou aí em algum curso tradicional, eu posso dizer aí que eu sou meio que contra os cursos tradicionais, porque a taxa de eficiência deles é baixíssima, né? Assim, é eficiente até certo ponto, mas no termo geral eles têm a taxa de sucesso é muito baixa. O mais comum é a pessoa se matricular lá e não sair falando. A exceção é quando a pessoa sai falando bem e tal. Então, assim... Por quê? Porque se você reparar, muito do trabalho do professor, até nesses cursinhos e tal, e até na própria escola, é muito maquinal, é igual uma máquina, o cara fica lá repetindo, toca o CD, uma série de coisas que a pessoa poderia fazer em casa. Então, eu acho que o papel do professor, hoje em dia, é muito mais de um curador, ou seja, aí online na internet, a gente vive na internet, você está me assistindo pela internet, a gente vive realmente numa época que você tem uma proliferação de informações que é assim, sem precedentes, literalmente sem precedentes, né? Antigamente você tinha muito menos informação. Eu lembro lá do intelectual Humberto Eco, ele falando, se eu quisesse ler um livro, eu tinha que ir na biblioteca e ainda assim o acesso era difícil, eles não queriam que eu entrasse lá. Hoje é o contrário, você tem informação demais, informação... Antigamente, até se você pensar na antiguidade grega, você falava assim, a informação não deve ser para todo mundo, porque informação é poder, e informação nas mãos de pessoas erradas, isso é muito perigoso, eu acho que pode ser muito perigoso, né? Então você pega aí pessoas aí, políticos, ditadores e tal, pessoas que fizeram e fazem muito mal à sociedade, eles conseguem fazer mais mal porque eles têm muita informação nas mãos, informação de conhecimento, de tecnologia, de como programar a mente dos outros para usar a favor dele, esse tipo de coisa. Então eu vejo que hoje em dia o papel do professor é muito mais assim de um curador, de você saber selecionar, olha o pessoal que está chegando aí, você saber selecionar aquilo que realmente interessa e falar para o seu aluno. É por isso que eu gosto da ideia literal, da ideia de coach, de treinador, de você falar, olha cara, vai por aqui, faz tal coisa que vai dar certo. E aí você tem que confiar no professor, você tem que confiar no método. Ontem eu vi um filme chamado Minimalism, The Essential Things in Life, The Essential Little Things in Life, alguma coisa assim. Se você colocar no Google, você vai achar. É um documentário que saiu tem poucos meses falando sobre o minimalismo, ou seja, você focar naquilo que realmente interessa para a sua vida, você focar em poucas coisas. Então você tem a história lá de pessoas que, sei lá, tinham um monte de coisa, eu ia até falar era rico e tal, mas não precisa ser rico para ter um monte de coisa, né? Tem muita gente que acumula um monte de coisas e tal, e aí você vê, né? Eu comecei assim, como se diz em inglês, assim, audit,
né? Eu fiz uma auditoria, por assim dizer, uma análise, aí eu comecei a ver, poxa, na minha casa tem 2 vassouras, eu só uso uma. Aí você tem uma série de coisas que está tudo em excesso, né? E a gente passa por essa ideia do excesso de informações. Então esse cara eles pregam essa filosofia de vida, né? De você utilizar somente aquilo que é o essencial. Mas eu acho que essa é uma ideia que pra gente pode aplicar muito na parte intelectual. Você focar somente naquilo que realmente interessa e não ficar com esse burburinho, com esse ruído, com todas essas distrações que tem por aí, né? Então você vai ficar, por exemplo, o cara vai estudar inglês, aí pega o Duolingo, o Memrise, o Wlingua, vê um monte baixa 10 aplicativos, aí depois o cara vai lá no YouTube, aí começa a seguir 15 professores diferentes, aí ele vai lá e lê um livro, e vê uma série, e vê filme pornô, e ele vê um monte de coisas tentando, aí viaja, faz um curso, tá? E sempre nessa ideia de que mais é o melhor, né? Que quanto mais, melhor. E não é bem assim. Você ter um bom professor, você alinhar bem aquilo que você vai fazer. Igual, sei lá, eu gosto dessa analogia de exercício físico. Não é quanto mais melhor. Imagina você fazer exercício de manhã, de tarde, de noite e tal. Você vai chegar a uma exaustão, você pode até morrer. Num caso extremo, claro. Então, assim, é por isso que essa ideia do coach, do treinador, como eu também, que vou treinando os meus alunos, de você falar o ritmo, o que você tem que fazer e assim por diante, né? Então, eu acho que professores ainda hoje em dia são bastante necessários, principalmente no sentido de mostrar o caminho, principalmente no sentido de falar, olha, isso aqui é o essencial, esquece, ou pelo menos por enquanto, esquece aquilo tudo que está lá fora, esquece tudo isso e foca por aqui, que aí você vai conseguir realmente seguir e prosseguir e tal. Eu lembro que eu adoro teatro também, estudo teatro e tal, faço teatro, já tem alguns anos agora, e aí eu fui uma vez, ficava pesquisando história do teatro e tal, não sei o quê, e online eu só ia para coisas muito específicas, por exemplo, teatro elisabetano, aí pega lá, teatro contemporâneo, era sempre coisa bem específica, com muita profundidade, mas coisas específicas. E aí depois eu lembro que eu estava em Nova York, fiz uma viagem, aí tem uma livraria lá que é famosa entre os atores nova-iorquinos, chamado The Drama Bookshop. E aí eu fui lá e peguei um livro muito legal, o melhor, eu ia falar o melhor, mas é o único também que eu tenho, livro com a história do teatro. E ele dá realmente um panorama ali que você consegue ver toda a história do teatro. Então o que eu estou dizendo isso? É você pegar a informação certa, você pegar aquilo ali e prosseguir. Então é por isso também que eu quero te convidar para o meu evento online de inglês. Então você vai lá, se inscreve no evento, o link está aqui na descrição, está no post e tal. Você clica lá, se inscreve com é só colocar o seu nome e o seu e-mail. E aí pronto, você vai estar no meu evento. O meu evento está em cima aí, né? Daqui a poucas semanas, 1 ou 2 semanas já vai acontecer. Já vai ser aí na primeira semana de fevereiro, de 6 a 13 ou 6 a 12 de fevereiro, mas a partir do dia 6 certamente. Aí você se inscreve aí, tá aí embaixo na descrição e corre porque a gente já tá aí na reta final. E além disso, se você já se inscreveu, aqui tá no post também o número do WhatsApp que eu estou utilizando para se comunicar com os alunos. Porque, por exemplo, o e-mail, você tem que ir lá no e-mail e tal. O WhatsApp está literalmente na sua mão. Então você vai receber ali todo o conteúdo, as dicas, tudo aquilo que vai rolar durante o evento. É muito conteúdo legal, né? E aí você pode acompanhar por lá. Tem muita gente me perguntando como é que vai funcionar e tal. Vai funcionar dessa forma. Você vai receber todo o conteúdo pelo e-mail e também pelo WhatsApp. Então vai aqui no post, o número é 01195, vê lá. Eu fiz um WhatsApp só para isso. Envia "eu quero" para esse número do WhatsApp. E aí, durante o evento, a partir do dia 6 de fevereiro, você vai receber as informações lá, tudo direitinho, e vai ser muito legal. Assim que terminar o evento, vão abrir as inscrições para os alunos da turma online. Mas ainda que você não queira estudar inglês comigo, eu realmente recomendo, você tem que ver esse evento, porque lá vai ter muita coisa legal. Eu vou te ensinar como você começar a estudar inglês já sabendo 60% de todas as palavras. Isso aí pode ser, como se diz em inglês, game changing. Isso pode mudar todo o seu panorama e toda a sua abordagem que você tem no inglês. Tô lembrando de um comentário agora de um aluno, aí o pessoal que me segue pelo YouTube, e o cara tinha 60 e poucos anos, indo para 70, ele falou: olha, Paulo, a sua técnica, a sua abordagem eu nunca vi
né? Em todos esses dezenas de anos aí que eu já estudei inglês, eu nunca vi esse tipo de coisa. E aí eu vou revelar tudo isso aí em profundidade durante esse meu evento online. Vai ter muito conteúdo lá gratuito, é 100% online e 100% gratuito, tá bom? Então, muito obrigado aí por acompanhar, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.